Olá, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Conceitos Teológicos, onde hoje abordaremos mais uma lição da nossa revista Betel. Tenho certeza que esta lição vai impactar a sua vida, acredito eu que vai mudar a sua forma de pensar, porque a lição presente, de número 7, vai nos tratar sobre liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. Hoje vamos estar falando sobre ser liberal na obra. Vamos estar falando sobre generosidade, né? Sermos generosos no serviço cristão. E a pergunta que eu quero lhe fazer é: você é uma pessoa generosa na obra de Deus, no reino de Deus, para ser mais amplo, mais específico? Você é uma pessoa generosa para com o reino de Deus? E por vezes acredito eu que essa lição possa ser um divisor de águas na sua história, na sua vida, porque nós pensamos por vezes que ser uma pessoa generosa é entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Está tudo bem. Quando na verdade nós vamos compreender que isso é o básico que um cristão precisa fazer, entregar o seu dízimo e a sua oferta. É algo básico. Mas existem outras coisas além para nós sermos generosos para com a obra do Senhor. E a pergunta que muitos vão se fazer é: eu entregando os meus dízimos, as minhas ofertas, isso não é tudo? E eu diria: isso não é tudo, isso é o básico. Em Mateus 23, verso 23, nós vamos encontrar Jesus Cristo falando para os escribas e fariseus e chamando-os de hipócritas. Hipócritas em que sentido? Porque eles entregavam o dízimo, né, do endro, do cominho, da hortelã, de um monte de coisas, mas eles se esqueciam de outras coisas, por exemplo, da misericórdia. Então, nós entendemos que Jesus Cristo falava assim: vocês devem fazer isto, estas coisas, e não omitir outras. Tudo precisa andar alinhado, amalgamado no reino de Deus. Então, às vezes, nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas e pensamos que estamos fazendo o máximo, fazendo tudo. E não precisamos fazer mais nada, já somos generosos. Mas quando, na verdade, existe a misericórdia, por exemplo, que é algo que precisa ser exercitado. E este é o enfoque primaz desta lição. Ou seja, às vezes nós pensamos, né, que estamos fazendo alguma coisa e é apenas uma obrigação de todo crente. Dizimar é uma obrigação de todo crente. É ofertar é uma obrigação de todo crente. E a generosidade, né, a liberalidade, ela vai além disso. Hoje nós estamos vivendo um evangelho, posso assim por dizer, de pessoas bem-sucedidas. Bem-sucedidas em que sentido? As pessoas estão sendo incentivadas, né, a estudar e precisamos estudar. As pessoas estão sendo incentivadas a abrir suas empresas, precisamos abrir empresas. As pessoas estão sendo incentivadas a viver uma vida bem financeiramente. Isso não é errado, isso é muito bom. Isso é legítimo até. Vivemos num país capitalista. E isso é normal, as pessoas estão sendo incentivadas a prosperar e precisamos prosperar. E as pessoas entram aí nos seus carrões, por vezes, nos seus carros, vão para a igreja, voltam e não têm um contato com pessoas. As pessoas estão entrando em seus mundinhos de prosperidade e não querem saber mais do que está acontecendo ao seu derredor. Quando, na verdade, essa lição é muito profunda, muito forte, porque ser cristão parte da premissa que você é um pequeno Cristo. E se você é um pequeno Cristo, você se importa, sobretudo, com o que está ao seu derredor, com pessoas. Isto foi o que Jesus fez, isto foi o que Jesus nos ensinou. E para não ficarmos em nossas palavras, vamos estar lendo o texto áureo, que está baseado em 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número 9, ao qual nos diz: conforme está escrito, preste bem atenção, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Quando nós falamos em liberalidade, quando nós falamos em generosidade, nós primeiro precisamos pensar sobre aqueles que estão em nossa volta, os pobres. O texto de referência está baseado lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6, 7, 8, 9 e 10. Né? E é um texto forte, porque fala sobre semear. Às vezes nós semeamos e pensamos que semear é apenas na obra. Apenas, vamos dizer assim, claro que semear na obra, nos dízimos, nas ofertas, precisamos semear ali, mas não esquecendo de outras coisas. Você tem semeado na vida de alguém também? Tem semeado, tem sido bênção para aquele que está ao seu derredor?
para o seu vizinho, para aquele morador da sua comunidade, para aquele que precisa, e você sabe que precisa. Você tem sido um semeador na vida de alguém, tem sido liberal, tem ajudado alguém. E isto é o que Jesus Cristo nos ensinou, né? Jesus Cristo nos ensinou que nós precisamos ter compaixão. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vemos que em alguns momentos nós vamos ver Jesus Cristo, né? O texto falando, e ele teve íntima compaixão. E por vezes ele via as pessoas com fome e ele tinha em seu interior, ele se comovia em si. Ele tinha íntima compaixão a tal ponto de multiplicar pães e peixes para alimentar a multidão. E por vezes nós não estamos tendo essa generosidade como cristãos. Apenas pensamos que devemos deixar nossos dízimos, nossas ofertas na igreja, e nos esquecemos do mais importante, que é o amor ao próximo, que é a generosidade, que é praticar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, sentir em nosso interior compaixão por vidas, compaixão por almas. E por vezes nós entramos em nossos carros, por vezes, e passamos por pessoas, nossos irmãozinhos, indo para o mesmo lugar e deixamos ele a pé, né? Vemos que está a pé e deixamos passando, não queremos saber, né, como o nosso irmão vai chegar em casa, e nós temos, por vezes, vamos passar pelo mesmo caminho e não temos a íntima compaixão. Às vezes nós vemos o nosso irmãozinho, a nossa irmãzinha, né, por vezes nós temos condições, com um sapato furado, e apenas nós criticamos, já fulano hoje está mal vestido, ou está mal vestido, né? E nós não temos a compaixão, a íntima compaixão, de repente tirar aquele sapato que está sobrando, né, na nossa casa, e de repente perguntar, irmão, você quer esse sapato? Está sobrando lá em casa, né? Não está sendo útil para mim, né? O irmão não quer, não quer aproveitar. Ou por vezes nós, às vezes, olhamos uma irmã, um irmão, por vezes, que não tem uma boa condição, mal vestido. E por vezes nós andamos bem alinhados, bem vestidos, né? Temos lá 15 ternos guardados, no caso dos homens, ou as mulheres, 20 mudas de vestidos guardados, e às vezes não se preocupa com aquela irmãzinha ou com aquele irmãozinho que está ao seu derredor que precisa. Isso significa ter íntima compaixão. Isso significa ser liberal, né? Isso significa ser generoso. E é o que Cristo nos ensinou. Ser generoso é se colocar no lugar de outra pessoa. Generoso ou generosa é ter empatia por alguém. E esta talvez seja a grande dificuldade do nosso evangelho do tempo presente, porque nós estamos sendo ensinados a pensarmos muito em nós mesmos, né? Precisamos crescer, precisamos prosperar, você tem que ser, né, o melhor em tudo, né? Temos sido ensinados assim esse evangelho famigerado da prosperidade que ensina que nós devemos ter, e nós não somos mais o que deveríamos ser, que é cristãos de verdade. Estamos sendo ensinados a ter, e não somos mais o que deveríamos ser, que é pequenos cristos, servos do Senhor. E a presente lição, ela nos ensina algo muito forte. Ela nos ensina a semear. E por vezes nós temos um equívoco, pensamos que semear, né, é apenas deixar alguma coisa na igreja, né, e não precisamos fazer mais nada, né? Semear vai além disso. Semear significa, sobretudo, semear na vida de alguém e com alegria. Por vezes, não contando para os outros que está ajudando um irmãozinho ou ajudando uma irmãzinha, né? O que uma mão faz, a outra não precisa saber, né? É semear com alegria, dar com prazer. E isto talvez esteja faltando hoje em nossos tempos, em nossos dias. Só para exemplo de ilustração, existiu um homem chamado Francisco, que nasceu na cidade de Assis, e ele era um homem que era muito dispendioso, tinha muitas riquezas, e naquele tempo a generosidade, ou praticar aí vamos dizer assim, boas práticas, não era tão comum, as pessoas só pensavam em si, como muito comum hoje em nosso tempo. E diz a história que ele se tornou um soldado e teve uma experiência, né, com o evangelho, e ele
ele de repente, ele volta ali, né, foi capturado, foi preso, vivenciou algumas situações na sua vida particular muito difíceis, muito complicadas, que o levaram a compreender que o outro valia muito mais a pena do que o seu próprio umbigo, a si próprio. E ele renegou a sua vida de riquezas, ele abriu mão da riqueza, abriu mão do status, abriu mão de tudo aquilo que ele tinha e se dedicou aos pobres. E ele se tornou aí um exemplo, né, a ser seguido por muitos. Ele resolveu seguir aquilo que Jesus Cristo nos ensinava. E hoje, nós partindo hoje para o tempo presente, será que hoje nós estamos sendo seguidores de Cristo, abrindo mão de riquezas, abrindo mão de nosso bem-estar social para que o outro viva bem? Generosidade, ela parte disso, porque generosidade às vezes não é só dinheiro. Às vezes alguém pensa, eu não sou generoso, não sou liberal porque eu não tenho dinheiro, mas às vezes generosidade é ter íntima compaixão de alguém, às vezes parar para ouvir alguém, né, que precisa. Hoje, nesse tempo corrido nós estamos vivendo, é um ato de generosidade que as pessoas não querem ouvir mais ninguém, as pessoas só pensam em si mesmo. Às vezes, né, simplesmente perguntar como alguém está é um ato de generosidade, né, e nós podemos ajudar as pessoas de várias maneiras. E Jesus Cristo era alguém que ele abriu mão também de sua riqueza. Em que sentido? Ele abriu mão da glória para estar com pobres, miseráveis que somos nós, né, para espalhar o amor. Isso é generosidade, isso é liberalidade. Imagine hoje se os líderes cristãos, católicos, todos os líderes que estão enclausurados em seus castelos, palácios, vivessem o que falam nos altares, de fato. Porque o evangelho é muito mais do que falácia, o evangelho é ação, é atitude. Se os nossos líderes, né, tanto os religiosos, tanto do lado protestante quanto do lado católico, não vivessem apenas de palavras o evangelho, mas fossem liberais a ponto de viver uma vida para os outros, de dar aos pobres, como a nossa nação, o nosso país não seria. Nós vivemos um tempo onde as pessoas só querem entrar em seus carros, só querem curtir a sua casa na praia, só querem viver as suas vidas, né, assim, suntuosas, belas, bonitas, e se esquece do mais importante, que é a misericórdia, que é a justiça, que é a fé. Se esquece do mais importante, que é o amor ao próximo. Isso é liberalidade. Isso é generosidade. Às vezes apenas você entregar uma oferta na igreja pensando que está fazendo muito, você está fazendo muito pouco. Porque servir ao Senhor é servir ao próximo. E isto é o que importa de verdade. Nesse sentido, você tem sido generoso, você tem sido liberal, porque isto é o que a igreja primitiva pregava. Eles contribuíam com alegria para as outras igrejas que estavam passando necessidade, ou seja, eles se preocupavam com os outros. E até mesmo quem tinha pouco, contribuía com o pouco que tinha. Então, ser liberal ou ser generoso não significa aquele que tem mais ou aquele que tem menos. Todos podem contribuir da maneira que Deus colocou em suas mãos. Ou exercitando um voluntariado, ou praticando com a sua própria vida, né, vamos dizer assim, servindo alguém, servindo a comunidade, ou de forma usando recursos que Deus lhe deu. Todos podem contribuir com amor, com alegria, conforme a Bíblia nos determina. Gostou do nosso conteúdo? Deixa o seu like, se inscreva em nosso canal. Este quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso. Estamos aqui para proclamarmos palavra de verdade. Desde já gostaria de deixar um abraço a todos que nos assistem, né? A nossa irmã Rosa André, que nos acompanha desde o início deste canal. O canal tem crescido e ela nos acompanha desde o início. Nosso amigo Eliseu, que trabalha conosco ali na instituição onde nós trabalhamos, né? E a todos que nos assistem, a nossa irmã Luísa também, né? A todos que nos assistem neste canal, que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente em Cristo Jesus. Para você que gosta de conteúdo de qualidade, gosta de ler é importante, vou deixar aqui, vai estar nos comentários aí embaixo um link
ao qual vai estar ali levando à loja da Uicrep, ao qual tem livros escritos pela minha pessoa, né? Nós temos ali livros que vão estar ali acrescentando a sua vida espiritual. Nós temos introdução à escatologia. Escatologia é um assunto importante, você que quer entender. Nós temos um livro escrito sobre isso. Nós temos ali Gênesis para teólogos, você que quer entender o livro de Gênesis num panorama assim bem pragmático. Temos ali o livro Gênesis para teólogo, também Êxodo para teólogos. Temos aí também outros livros, né? São tantos livros escritos, e você vai estar lendo, né, a predestinação sob uma perspectiva calvinista, vai estar entendendo aí o que é essa tal de tulipa, né, que todo mundo fala. É interessante, né? É bastante bom ler, se aprofundar, né? Vai estar aí nos comentários. Você vai estar sendo levado para a loja da Uicrep, e os livros são escritos pela minha pessoa, né? E você vai estar nos ajudando em nosso ministério. Deus abençoe a sua casa, a sua família rica e poderosamente em Cristo Jesus.